Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? Esse que é o melhor programa sobre política da TV brasileira, principalmente para nós aqui do Goiás. Hoje um programa diferente. Hoje eu optei em fazer uma análise sobre o cenário político. O que está acontecendo atualmente no nosso espaço político local. Por que eu fiz isso? Porque eu acho que, pensando que 24 é um ano muito importante para todos nós, né? O ano eleitoral, e eu venho falando já há vários programas que é o ano da eleição que mexe muito mais na nossa vida do que qualquer outra, porque nós vamos escolher prefeitos e vereadores que estão diariamente com a mão no nosso bolso. É o pessoal que vai pegar o nosso dinheirinho de impostos e vai aplicar e dar retorno para a gente cotidianamente. Então eu optei em bater um papo com vocês e buscar ainda mais a interação de vocês também, para que a gente possa compreender o que está acontecendo até agora no cenário eleitoral aqui de Goiás, como eu te falei, principalmente Goiânia, Aparecida, as principais cidades, mas também dando uns pitacos em relação ao governo estadual e também o governo federal, que andou dando muita bola fora por aí. Bom, como eu falei, hoje é dia de batermos um papo, eu e você que está aí do outro lado, tem nos acompanhado desde o ano passado, tentando entender um pouco mais sobre como é que funciona o sistema político brasileiro. Quero começar falando da capital. Afinal de contas, a eleição para Goiânia, ela tem um impacto muito grande em vários municípios, principalmente aqui do entorno. E você que nos acompanha, eu tenho certeza, tem percebido que o cenário em Goiânia está complexo. Pensando em complexo, eu digo, uma das pessoas que melhor poderiam estar posicionadas atualmente no cenário, o nosso atual prefeito Rogério Cruz, pelo que tudo indica, não está em bons lençóis. A questão, gente, é a seguinte: quando você tem a máquina na mão, e aí você vai ouvir muito falar sobre isso em vários debates, em vários comentários, e ter a máquina na mão é ter a chave da prefeitura. É meio que natural aquele político que é o incumbente, que a gente chama o mandatário, né, que já está no cargo, ter mais facilidade em um processo de reeleição. Agora, ao que tudo indica, Rogério Cruz não conseguiu fazer esse dever de casa. Todas as pesquisas de intenção de voto que a gente tem tido acesso, eu tenho certeza que você também as viu, porque algumas foram publicadas em vários veículos de imprensa, Rogério não está sendo o melhor ranqueado no processo. E aí eu tenho que dizer o seguinte: quando o mandatário não está sendo bem ranqueado, a gente tem que entender o que aconteceu. Se você votou no Maguito Vilela e recebeu o Rogério Cruz, você também deve ter acompanhado e esperado que ele fizesse uma gestão que desse ali reverberação ao que foi prometido na campanha do Maguito. Parece que não aconteceu bem assim, né? Por problemas internos, alguns rachas de grupos que circundavam ali o prefeito, o mandato não foi aquele mandato que deslanchou, né, durante os 3 anos anteriores. Muita briguinha interna, briguinha de grupo, desembarca a MDB logo no começo do mandato, vem gente de Brasília, gente falando que tem vereador demais mandando na prefeitura, e ao fim e ao cabo o resultado é um só. Chegamos em 2024 com o atual prefeito não estando liderando as intenções de voto. Não entregou? Não comunicou o que entregou? Aí são variáveis que a gente tem que ponderar, né? O que é fato hoje é que, pensando na eleição municipal de Goiânia, Rogério Cruz não está despontando como favorito. E por que isso acontece? Como eu disse, ou porque não entregou e a população está muito insatisfeita, ou porque não disse que entregou e a população não sabe o que ele fez. Minha gente, isso é uma realidade. De repente, no seu bairro foi feita uma obra, mas no meu bairro não foi, a sua obra não impactou a minha vida. E às vezes eu nem sei o que aconteceu lá. Portanto, esse é o mal que muitos políticos cometem: não saberem comunicar as ações de mandato. Isso vale para prefeito, vereador, deputado, senador, presidente, para todo mundo. Comunicação hoje é a base da manutenção do prestígio e da governabilidade. Então, se o cidadão não fez, se a cidadã aí no seu município não sabe comunicar o que ela faz, fatalmente, na hora de serem chamados às urnas, vão estar ali atrás na corrida. E falando em corrida, temos atualmente pelo menos uns 4 possíveis pré-candidatos que estão aí tentando viabilizar os seus nomes. Até a semana passada, mais ou menos, eram 5.
Ao que tudo indica, um deles já recuou, mas na política a gente diz que tudo está, por enquanto, daquele jeito. Daqui a pouco pode mudar o cenário. Quem são, então, hoje em Goiânia, os principais cotados para cadeira no Paço Municipal? Pelas pesquisas, nós temos 3 candidatos que estão mais alinhados, que é a candidata Adriana Corsi, deputada federal, que vem pelo PT. E aí vamos considerar que uma eleição pelo PT em Goiânia, ela traz aí alguns ranços, né, que já vimos em outros mandatos, mas não podemos desconsiderar que a Adriana sempre teve boas votações em Goiânia. Ela já concorreu em outros pleitos à prefeitura. E ela hoje está numa posição muito mais consolidada enquanto uma liderança por estar ocupando um cargo de deputada federal. Então, a Adriana Corsi hoje, ela vem com muito mais experiência, num contexto sem os outros grandes players do cenário político goiano, Maguito Vilela, Iris Rezende, e com a condição de ter o apoio do governo federal. Afinal de contas, o presidente Lula, obviamente, tem interesse na eleição da Adriana Corsi aqui para Goiânia. É uma cidade interessantíssima no processo de escalada do Partido dos Trabalhadores, do PT e também de Lula para 2026. Então, a Adriana Corsi hoje é uma pré-candidata determinada e definida, né? Estão acontecendo reuniões no núcleo de planejamento do PT para viabilizar e dinamizar a pré-candidatura e, obviamente, a candidatura dela a partir de agosto, mas há aquele momento de conjecturas. Então, a Adriana vai sair, mas quem vai ser vice? Quem vai apoiar? Como ela vai montar esse grupo? A Adriana Corsi, na nossa leitura, é uma das fortíssimas pré-candidatas a passar para o segundo turno. Então já vai se preparando aí, e é muito provável que a gente tenha no segundo turno, nas eleições de Goiânia, um candidato do PT. E quem estará do outro lado, aí que está o imbróglio formado. Vanderlan é uma figura que também já vem há um tempo tentando ocupar a cadeira do Paço Municipal, agora estando senador da República, tem manifestado interesse, mas está ali numa conversa de bastidor com o próprio PT. Há ali um bate-papo maroto de quem pode compor com quem. Vanderlan seria vice de Adriana? Adriana seria vice do Vanderlan? Eu acho uma história meio rocambolesca, meio esquisita. Mas vamos considerar que em política tudo é possível. O que a gente sabe é Vanderlan tem manifestado o interesse dele, está aí tentando fazer o seu nome ser alavancado, mas, por enquanto, não conseguiu ainda reunir muitos grupos que o apoiem nessa empreitada. Vamos lembrar que Vanderlan teve passagem por vários grupos políticos e atualmente não se fixou ou não está fixado em nenhum deles. Portanto, ele está transitando aí, de um lado, uma hora bolsonaristas, agora mais próximo ali da centro-esquerda, já teve junto do MDB, saiu do MDB. Então, é um camarada que ele tem recall pra caramba, né? Lembram sempre do nome do Vanderlan, tanto que ele aparece aí entre os principais players da corrida eleitoral de Goiânia, mas de bastidor, na montagem mesmo da estrutura para uma campanha em Goiânia, a coisa ainda não está tão azeitada como ele precisava. Então vamos observar Vanderlan, que pode ser um caso, talvez até de desistência, de sair também do pleito ou fazer uma composição indicando alguém. Afinal de contas, hoje ele preside o PSD, que é um partido muito importante. Terceira figurinha carimbada aqui pra gente, Gustavo Gayer. Gustavo Gayer, que vem representando o PL e toda a ala bolsonarista da política goianiense. Teve muito voto para deputado federal, né, uns 200 mil votos, mas ainda não é uma pessoa muito conhecida da rua. Né? A campanha do Gustavo foi uma campanha muito mais midiática e muito pautada nas redes sociais. Ele tem muitos seguidores, ele faz um trabalho a longo prazo já de consolidação da sua imagem, do seu nome, mas há espaços ainda dentro de Goiânia que ele não transita, porque não era do métier dele transitar realmente. Né? Ele já foi direto catapultado para o Legislativo, tem interesse, já manifestou o interesse dele em ser prefeito de Goiânia também, mas precisa, como também precisa o Vanderlan e a Adriana e qualquer pré-candidato, viabilizar uma estrutura para a campanha. Há quem diga que Gustavo Gayer seria o algoz principal de Adriana Corsi, e indo os dois para um segundo turno, poderia dar a vitória ao grupo da direita. Mas aí é uma questão que a gente tem que ponderar sempre, né? Será que o Gustavo consegue reunir no entorno dele outros players políticos de peso, outros partidos que deem a ele essa consolidação?
deem a ele essa possibilidade de capilaridade para alcançar um quantitativo de votos para passar para o segundo turno com o PT e aí então criar, né, a famosa rivalização, a polarização que o povo gosta muito de falar e aí conseguir ser campeão, ser eleito prefeito. Esse é o X da questão. Então a gente tem que observar o Gustavo, ele tem um recall muito bom, né? O nome dele está sempre aparecendo bem pontuado nas pesquisas, mas em nível de estrutura. E aí, pessoas, é o seguinte, quando eu falo estrutura, eu falo de grupo, eu falo de gente na rua que vai pedir voto, eu falo de cabos eleitorais, de equipamentos, eu falo de estrutura de campanha, de comunicação. Porque assim, vamos lá, o que dá voto de verdade é gente. E não dá para uma pessoa, só um candidato só, rodar uma cidade de 1,5 milhão de habitantes em 45 dias. Portanto, você tem que ter grupo, tem que ter estrutura, tem que ter vários pré-candidatos a vereador falando do seu nome, lideranças políticas reunindo pessoas para você ir lá e conversar com elas. Tem que fazer um trabalho bom de comunicação, seja na web, seja também na mídia offline, que a gente chama, que é a televisão, o rádio, os jornais. Você tem que ter uma interação muito maior de exposição do seu nome e das suas pautas, das suas bandeiras. E, para além disso, tem que convencer que você vai entregar, que você vai realizar. E você, que é a nossa audiência, já sabe que não adianta candidato nenhum prometer que vai fazer, vai acontecer, sem ter o legislativo junto. Então, esse é um dos momentos que a gente tem que ponderar. O Gustavo Gayer, se ele conseguir ser eleito, ele consegue ter um bom relacionamento com a Câmara Municipal para ter governabilidade? Vamos lembrar um exemplo recente, né? Jair Bolsonaro teve voto pra caramba, foi eleito presidente, mas não conseguiu ter o Congresso Nacional do lado dele. Vivia aos trancos e barrancos. E isso, obviamente, cobrou um preço. Portanto, vamos pensar no Gustavo, vamos acompanhar nessa pré-candidatura, ver quem vai aglutinar em torno dele, e aí sim a gente vai poder ter uma noção. Será que o Gustavo tem condição hoje de passar para um segundo turno contra a candidata do PT? Que, a meu visto, por enquanto, é a mais cotada para estar no segundo turno. Não quer dizer que vai ganhar, né? Mas pelo menos passar para o segundo turno. Bom, esses são os três principais players. Até pouco tempo, a gente tinha aí, na base caiadista, uma disputa meio fratricida, né, para dois irmãos, teoricamente, tentando disputar a mesma vaga. Bruno Peixoto, atual deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, e Jânio Darro, que é ex-prefeito de Trindade. Tava ali uma celeumazinha, quem vai, quem não vai. Bruno estava conseguindo crescer e cacifar muito o seu próprio nome, muita gente apoiando, vários deputados, vereadores, mas parece que o homem recuou. Pelo que deu para entender nas últimas comunicações feitas pelo próprio Bruno, o Caiado não abençoou, não botou a mão, e aí ele teve que retroceder e vai dar sequência ao seu projeto a deputado federal em 2026. Bom, Bruno recuando, saindo da disputa. Jânio vai crescer? Vamos lembrar que Jânio, ele vem de uma história, né, muito mais marconista. Ele teve no PSDB muito tempo. E aí vem para o PMDB, vem para a base do governador Caiado, mas é um cristão novo, a gente chama assim, né, no próprio MDB. Ele vai conseguir mobilizar o grupo? Porque o fato é, minha gente, a base caiadista é a maior que nós temos hoje, em nível de grupo. Mas liderar essa base, atrair de fato a base, botar o povo na rua, depende de liderança. E essa liderança ela não é compulsória. Ela acontece de acordo com a capacidade da pessoa de articular, de interagir, de atrair e de criar alianças. Esse é o grande desafio hoje de Jânio Darro. Pensando que a base do Caiado, pelo seu potencial em nível de tamanho e gente, ela naturalmente deveria estar sendo cotada para o segundo turno, pelo menos. Se a gente pensasse em linhas naturais do processo eleitoral tradicional, a gente teria hoje alguém da base do Caiado e alguém do grupo do PT que representaria as esquerdas. Então, dois candidatos aí que seriam já mais ou menos imaginados para o segundo turno. Como a base caiadista tá no vai, não vai, fica nesse rame-rame, não sabe quem vai sair de fato. E se quem vai sair tem capacidade para tocar uma campanha do porte que a Goiânia precisa, o Gustavo Gayer cresce nessa disputa e aí ele pode, se souber articular, pegar um pouco dessa base e ele sim ir disputar o segundo turno com a Adriana Corse. Goiânia é a cidade do nosso estado que tem segundo turno. Goiânia é Aparecida, no caso. Então a gente precisa entender como é que vai ser configurado o cenário.
Para além desses que eu citei, talvez você vai ter uma candidaturinha pequena aqui, outra ali, para marcar território, que é natural na política também, mas eu entendo que para Goiânia, o que nós vamos ter nesse ano, são essas aí, e vamos ficar de olho nessa disputa, porque vai pegar. Agora que passou o carnaval, passou a festaiada toda, agora é a hora de perceber de fato quem vai botar o bloco na rua e vai ter capacidade e condição de chegar no segundo turno e bater o martelo e ser prefeito ou prefeita da nossa cidade. Pessoal, antes de ir para o nosso break, fazer aqui uma correção importante. Anápolis também tem segundo turno. Por quê? De acordo com as regras eleitorais, para haver segundo turno, a cidade precisa ter pelo menos 200 mil eleitores. Então nós temos aí Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, por enquanto, que tem a possibilidade de entrar para um segundo turno, ok? Outra coisa, 2 recados também aqui antes do nosso break. 1, telefone na tela, fala com o Elias e vem anunciar com a gente, nosso diretor comercial. Bate um papo com ele, traz a sua marca aqui pro Tá Fazendo O Quê e venha participar também do Tá Fazendo O Quê. A gente quer mesmo saber o que você anda fazendo aí, principalmente você que atua na área política. Outra informação importante, último prazo para regularização do título eleitoral, 8 de maio. Você consegue fazer pela internet, pelo seu celular. Então, você está com pendência na Justiça Eleitoral, entra aí, regulariza seu título. Você sabe que para concurso, inclusive, você precisa estar regularizado, mas para muito além disso, para ter a sua condição de cidadão reconhecida e a capacidade de participar do processo de escolha de quem vai tocar aí a sua cidade, vai gerenciar o seu município, você tem que estar regularizado, ok? Então, até 8 de maio, não perde essa data e participa do processo. Até para a gente poder reclamar com mais prazer e razão, ok? Intervalo rapidão, a gente já volta. Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo O Quê de hoje. Falamos no primeiro bloco sobre Goiânia, né, nossa capital, que tem aí um cenário eleitoral bastante complexo. E agora vamos falar sobre Aparecida de Goiânia, nossa segunda maior cidade. Aparecida que também está num cenário meio estranho, vamos dizer assim. Porque a gente vem com um atual prefeito que também era vice-prefeito, né? Vilmar Mariano, ele assume a prefeitura de Aparecida quando Gustavo Mendanha sai para disputar o governo de Goiás em 2022. E de lá para cá ele vem tentando legitimar o seu próprio nome, né? O Vilmar, ele tem um histórico político muito grande em Aparecida, ele já veio aqui no programa, já foi entrevistado por mim, mas ele tem ali as suas dificuldades e até então está tentando viabilizar a sua campanha para a reeleição. E é muito engraçado que vira e mexe tem uma coisinha de bastidor falando que vai haver uma ruptura entre o Gustavo Mendanha e o Vilmar Mariano, falando que o Vilmar Mariano pode até não sair candidato à reeleição. Então é um cenário confuso ainda em Aparecida de Goiânia. Recentemente, o próprio Gustavo Mendanha parece que soltou uma nota em um desses veículos falando que talvez Vilmar não seja o candidato do seu grupo. É um cenário complexo. Então, você que de Aparecida está nos assistindo, ó, abre bem o olho aí, porque a coisa tá fervendo em Aparecida. Para além de Vilmar Mariano, que seria o incumbente natural, né, o postulante natural ao cargo para buscar a reeleição, professor Alcides, que é uma figurinha carimbada já de Aparecida, né, atual deputado federal, já disputou a prefeitura algumas vezes, tem um histórico muito longo na política de Aparecida, já foi entrevistado por nós aqui no programa também, e que vem na tentativa de representar o bolsonarismo em Aparecida. Ele tem uma proximidade muito grande com o Jair Bolsonaro e está tentando ocupar esse espaço. Não dá para ser aquela disputa polarizada e antagônica, igual pode ser em Goiânia, no caso de Gustavo Gayer e Adriana Corse, mas o professor Alcides tem tentado representar aí esse grupo bolsonarista e fazer as suas composições. Ainda está também dando as suas patinadas, não está nada claro quem vai compor de vice com ele, como é que vai ser essa organização, mas ele está forte aí, trabalhando diuturnamente para se viabilizar e para superar as possibilidades de Vilmar Mariano. Tiveram algumas pesquisas que o apontavam na frente, outras que o apontavam atrás, mas a questão é, o professor Alcides é um player forte este ano para a Aparecida de Goiânia. Além dos dois, tem algumas possibilidades, né? Fala-se muito do André Fortaleza, que é atual presidente da Câmara, vereador, polêmico, já esteve conosco no programa. Acho que a Aparecida veio quase inteira aqui no programa, viu, gente? Já esteve conosco aqui.
Ele tá, uma hora ali bate a sopra, uma hora aproxima do Alcides, uma hora tenta manter uma relação mais ou menos democrática com o Vilmar Mariano, mas André Fortaleza é alguém que está ali no fiel da balança. Ele tem os seus votos, ele tem o seu grupo de apoio e está naquela. Vai compor de vice de alguém? Vai peitar e lançar uma candidatura própria? Questões que ainda vão ser analisadas e pensadas aqui por diante. Outra possibilidade, Glaustin da Focus. Essa, honestamente, eu acredito muito pouco que vai acontecer. Eu acho que o Glaustin, ele é deputado federal atualmente. Já foi ventilado a possibilidade do nome dele para concorrer à Prefeitura de Aparecida, mas eu não acredito muito. Eu acho que ele vai articular para alguém do seu grupo participar de uma das chapas com possibilidade de vitória e assim também vai fazer, por conta da sua liderança dentro do partido, em outros municípios, tá certo? Se espera também uma possível candidatura de alguém das esquerdas de Aparecida. Já falaram do vereador Panda, mas não vejo nada sendo aí reverberado em relação a ele. Então Aparecida está nesse cenário. Bagunça em Goiânia, bagunça também em Aparecida. Anápolis, cidade que está crescendo absurdamente, uma cidade que tem ocupado um espaço muito grande até no PIB do nosso estado, então a gente tem que estar prestando atenção em Anápolis, porque ela está crescendo a olhos vistos, e tem um cenário onde há um possível retorno à prefeitura do município, que é o Antônio Gomide, que atualmente é deputado estadual, ele também é do PT, e pelas pesquisas a que eu tive acesso, ele está liderando atualmente a intenção de voto. Né? Gomide tem um recall muito bom, já foi prefeito de Anápolis, deputado estadual, então assim, ele já tem um histórico construído no município, e atualmente ele tem tido aí um favorecimento, porque o atual prefeito, o Roberto Naves, não vai para a reeleição. Então você tem a possibilidade de um cenário mais tranquilo para esse retorno do Rubens. O Roberto Naves, né, o atual prefeito, não vai para a reeleição. Então você tem um cenário mais aberto para o retorno do Antônio Gomide, que vem também, obviamente, com o apoio do PT e do governo federal. Para disputar com o Gomide, você tem o Márcio Correia, que é uma possibilidade que até então vinha com o apoio do Roberto, parece que não está tão mais recebendo o apoio do atual prefeito, mas tem ali também sido muito lembrado nas pesquisas de intenção de voto. E aí surgem algumas figuras, né, meio que para pontuar quase com traço. O Major Vitor Hugo também, que é ventilado. O Vitor Hugo, engraçado, porque ele é ventilado para ser candidato a prefeito de quase todas as cidades do estado, né? Então eu não entendo qual que é essa dinâmica que o pessoal gosta tanto de lembrar do Major Vitor Hugo, dessas votações que municípios que às vezes ele nem tem tanto relacionamento. Mas no caso de Anápolis, ele aparece lá, se eu não me engano, ele tem 1,5 ponto de intenção, mas seria a pessoa que poderia encampar o bolsonarismo radical ali em Anápolis para rivalizar com o Gomide. Pelo que eu pude perceber até então, esse nome não está deslanchando. Portanto, eu acredito que, de fato, você vai ter o Márcio Correia tentando fazer ali uma composição para agregar gente ao seu grupo contra o Gomide para fazer uma eventual disputa aí de primeiro ou segundo turno para ver quem leva a prefeitura de Anápolis. Mas eu volto a insistir, é uma cidade extremamente importante para o nosso estado. Então, se a gente pegar aqui as 3 principais cidades, o ambiente tá meio embolado ainda, viu, gente? Tem nada ganho para ninguém, para nenhum dos lados. Há possibilidades de reveses dos mais variados. E a partir de agora, tudo começa a se desenhar. Sabe por quê? Mais uma informação importante para você também. Agora, dia 6 de março, começa a janela partidária. E é aquele momento onde os candidatos a vereador podem mudar de partido sem perder o mandato. E aí, minha gente, é o pega pra capar, porque é todo mundo pensando na própria reeleição e pensando em como compor com cabeça de chapa que tem mais viabilidade para o seu projeto. Esse momento agora, de março até abril, vai mudar completamente o contexto político das eleições de 2024, em todo o estado. Portanto, fica atento aí, aquele vereador que você elegeu na eleição passada, se é que você lembra, pode estar indo para um partido hoje que está aliado a alguém que você detesta. E esse é o cenário político, isso faz parte do jogo. A pessoa tem que ver qual partido vai dar mais condição dela ser eleita, vai dar viabilidade para o seu projeto, para a sua manutenção do mandato ou até mesmo para a sua primeira disputa por mandato.
esse também é o último momento para quem vai se filiar aos partidos para poder disputar as eleições. Então, pessoas, março e abril são meses fundamentais para a gente começar a perceber quem de fato vai ter estrutura, vai ter capacidade, vai ter gente, se quer talvez condições mesmo para disputar a eleição em 2024 e se tornar uma possível escolha, uma opção para você, ok? Outra cidade bacana de falar sobre política, Goianésia. Goianésia vai ser uma das eleições mais bacanas do estado. Goianésia, que sempre é uma cidade muito importante no cenário político de Goiás, porque de lá já saiu governador, tem 2 deputados estaduais, já teve deputado federal. Então, assim, é uma cidade que sempre tem uma importância muito grande para a política regional. E esse ano, em Goianésia, o que é mais provável de acontecer é uma disputa entre primos. Ah, professor, mas não é a primeira disputa entre primos em Goiás. Não é de jeito nenhum, porque Catalão, que eu diga, né? Onde a Dib Elias e o Jardel brigaram anos e anos e anos disputando a prefeitura, a hora um entra, outra hora o outro entra. Esse ano, tô dando uma pausa aqui em Goianésia, Catalão, a Dib tá dando as cartas lá e tá indicando um possível candidato. Não, a priori não vai ser ele a disputar, mas vai indicar alguém para disputa. Então a gente tem que ver quem vai se construir ali para disputar também o pleito. O mais cotado é o Gustavo Seba, que é o filho do Jardel, né? Então Catalão sempre é uma política de tiro, porrada e bomba. Já a Goianésia é uma disputa bacana porque são primos, né? Leonardo Menezes e o Rafael de Castro. Vamos lá. Goianésia vai ser uma disputa. Goianésia vai ser uma disputa interessante porque os primos Leonardo Menezes e Renato de Castro estiveram juntos na eleição passada, que foi até um quiprocó interessante. Essa aqui acho que vale a pena te lembrar. O Renato era prefeito, teve uma manobra do Daniel Vilela com o MDB para que o Renato não fosse candidato. O Renato empinou a carroça e apoiou o Leonardo, primo dele, para disputar a eleição. Leonardo bate a eleição, a revelia do MDB e a revelia de um grupo muito forte que estava formado à época, e o Leonardo passa, então, a ser o prefeito de Goianésia. Depois o Leonardo apoia o Renato para ser eleito deputado estadual por Goianésia. Então teve ali um bate-bola entre os primos, que hoje parece que deu uma zica, né? Afinal de contas, declarado ali que Leonardo vai tentar a reeleição, e o Renato parece que não quer mais ficar na Alego e quer voltar para a prefeitura de Goianésia. Então vamos aguardar fortes emoções na disputa por Goianésia, porque o cenário vai ser bem interessante. Para finalizar o nosso roteiro, Formosa, outra cidade importantíssima também aqui do nosso estado, está mais na região do entorno e por isso ela recebe muita visibilidade e que tem uma disputa interessante. Delegada Fernanda hoje é a mais cotada nas pesquisas, porém não tem ninguém claro e definido do lado oposto. O prefeito não pode ir para a reeleição, ao que tudo indica, não fez sucessor. E a grande preocupação ali, que eu acompanho nos bastidores, é quem vai tentar manter o legado do prefeito e vai disputar com uma delegada que também é vereadora e que está batendo mais de 40% nas pesquisas. Formosa também, mais uma eleição interessante para esse 2024. Gente, não vai dar para falar de todas as cidades hoje, mas, obviamente, daqui para o resto do ano, voltarei a fazer esse tipo de programa. Entra nas nossas redes sociais, está aqui o @ do Tá Fazendo o Quê e o meu também, o M Marinho MKT, e comenta o que você achou. Gostou desse modelo? Gostou desses comentários? Quais assuntos você quer que eu venha e fale para você e tente te auxiliar no entendimento? De quais cidades a gente pode falar nos próximos programas? Quais pré-candidatos e pré-candidatas vocês querem ver aqui nessa mesa para explicar para a gente o que é que estão fazendo? Ok? Pessoal, muito obrigado por mais uma semana conosco. Semana que vem tem mais Tá Fazendo o Quê?